Bom dia a todos. Essa nossa aula de topografia, a terceira aula do nosso, ela pertence ao primeiro bimestre ainda, tá? E é uma aula que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que também depois dessa aula vai ter uma tarefa, e essa tarefa ela tem uma data específica para vocês entregarem. Tá bom? Então, depois de assistir essa terceira aula, vá para a tarefa, pratiquem bastante, tá? Faça a tarefa até a data estipulada, se não me engano, acho que é 4 ou 5 de maio, tem que olhar lá a referência da entrega, tá? E claro que vai valer ponto para ajudá-los na prova, tudo bem? Então, o que se trata essa terceira aula nossa, né? Nós Como ainda a prática vai ser feita talvez no segundo semestre, ou o ano que vem, possivelmente, né? A gente vai continuar teoricamente falando de topografia. E nós vamos falar dessa terceira aula das relações básicas de trigonometria. Gente, parece difícil, mas se vocês prestarem bastante atenção nas explicações que eu vou dar e nos exemplos que serão exemplificados aqui, se se torna fácil. Eu sou o professor mestre Marcelo Macedo Costa e aqui é a nossa aula de número 3, Relações Básicas de Trigonometria da Topografia e Edificações. A primeira coisa que a gente vai ver nessas relações são unidades de medidas, e entre elas a mais famosa é uma medida de comprimento, que é 1 metro, né? E 1 metro surgiu em 1791, quando a Academia de Ciências de Paris definiu como unidade padrão de comprimento, né? E lá, nessa data, eles definiram sua dimensão 1 para 10 milhões de um arco de meridiano da Terra. Isso não foi por acaso, né? Isso foi em relação, né, de, do arco de meridiano da Terra. De lá eles criaram a medida de comprimento, que era 1 metro, que o arco do meridiano da Terra é 1 para 10 milhões. Já em 1983, quase praticamente 202 anos depois, a Conferência Geral de Peso e Medida ela estabeleceu a definição atual do metro como distância percorrida pela luz do vácuo durante o intervalo de tempo de 1 para 299.792.458 segundos, né? Então, o metro é uma unidade básica para a representação de medidas de comprimento no sistema internacional. Apesar que o metro, gente, ela é uma unidade representativa de comprimento no sistema internacional, alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, não adotam o metro, né? Adota, por exemplo, a jarda, né? Então, algumas medidas norte-americanas, por exemplo, ou inglesas, vamos dizer assim, eles adotam medidas diferentes do que a representação no sistema internacional. Basicamente, a Inglaterra e os Estados Unidos usam comprimentos diferenciados, como a jarda, né? O litros como galão e assim por diante. Então, nós temos aí uma tabela em relação ao metro, né? E o valor, o numérico, o símbolo, né? Para facilitar
a nossa vida. Por exemplo, um deca, né, que é 10 elevado a 1, que é 10, né? O símbolo é DA. O hecto, que é 10 elevado ao quadrado, é o H. O quilo, que é 10 elevado ao cubo, que é o K. O mega, que é 10 elevado à sexta. E o giga, que é 10 elevado à nona. O deci, que é o decímetro, né? Porque aí, gente, aqui, ó, o deca é decametro, hectometro, quilômetro, megametro e gigametro. E aqui é o decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro e nanômetro, né? Então, para facilitar a vida de vocês, inclusive vai ter exercício ali para frente, que vocês vão ter, por exemplo, na parte do micro, né? 10 elevado a menos sexta, por exemplo, que é 10 elevado a sexta mega, né? E assim por diante. Continuando nas unidades de medidas, nós temos uma medida angular, que é o radiano, e o radiano é uma medida de um arco. Lá no começo da nossa aula, o arco meridiano da Terra, que é 1 para 10 milhões, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. E é a medida de um arco que tem o mesmo comprimento que o raio da circunferência. O raio de uma circunferência é 360 graus, no qual estamos medindo o arco. Então, esse arco tomado como unidade de comprimento igual ao comprimento do raio, ou 1 radiano, que a gente vai denominar como 1 radiano. Então, nós temos um exemplo aí do lado esquerdo, nós temos um comprimento igual ao raio. E, então, para você determinar a medida em radiano de um arco de comprimento igual a 12 centímetros, por exemplo, em uma circunferência de raio medindo 8 centímetros. Então, a medida de AB, ele está dando esse exemplo, né? É igual ao comprimento do arco AB dividido pelo comprimento do arco. Então, 12 sobre 8 se vai dar 1 radiano e meio. Continuando, né? Se AB é o arco correspondente à volta completa de uma circunferência, que a medida do arco é igual a C2πr, né? Aqui, ó, 2πr, tudo em volta aqui, né? Comprimento do arco dividido pelo comprimento do raio, né? Então a medida de AB é 2πr sobre r, que é 2π, radiano. Então, a medida de radiano de um arco de uma volta é 2π. Ou 2π igual a 360 graus. Não é isso? Né? Se ele é 360 graus aqui, né? 360 graus, e ele é π sobre r. Então, ó, a unidade sexagesimal, 1 grau é 1 sobre 360 da circunferência. Então, ó, basicamente, 1 grau é π sobre 180 radianos, porque 1 grau é 1/360 da circunferência. Se você dividir 1 grau, π sobre 180 radianos, né? 1 minuto. 1 minuto é 1 grau sobre 60, ou π sobre 10.800 radianos. E 1 segundo é 1 grau sobre 3.600, que é π sobre 648.000 radianos. Ok? Então, na hora que a gente for fazer exercício, basta a gente vir nessa medida angular, nesses exemplos aqui, e fazer a transformação. Então, ó, temos vários exercícios que eu queria que vocês praticassem, né? Por exemplo, no primeiro exercício aqui, ó, tá pedindo para transformar,
tá? Em radianos esses ângulos aqui, né? No segundo, operações com os ângulos, e terceiro, foi dado um ângulo aqui, ele pede para calcular o valor do seno, cosseno e tangente. Professor, como é que eu faço isso aí? Então, ó, eu vou dar a solução do exercício 1A e a solução do exercício 2B, né? Então, ó, desculpem, eu vou voltar aqui, né? O primeiro aqui, ó, 32 graus, 28 minutos, 59 segundos, eu quero transformar em radianos. Eu sei que 1 grau é π sobre 180. Então, eu tenho aqui, ó, que 1 grau, tá? Que 1 grau aqui, ó, é 180, é π sobre 180. Eu quero saber aqui, ó, 32 graus, quanto que dá 32 graus. Então, ó, basta vocês multiplicarem aqui, ó, 32 vezes π sobre 180, né? Não se esqueçam, gente, ó, com a maquininha, você vai multiplicar 32 vezes π. Π é o quê? É 3,14, 15, 16, assim por diante. E o valor que vocês acharem aqui, vocês dividem por 180. E vai dar esse valor aqui, 0,55 e alguma coisa a mais. Tá? Professor, e aqui? E os minutos? Quanto que é 1 grau? Quantos graus tem em minutos? 60 graus. Né? Então, ó, 28 minutos vai dar o quê? Quantos 28 minutos graus vai ter? Então, vai dar 8 vezes 10 a menos 3 graus, né? 8, vezes 10, né? 10 a menos terceiro graus, né? Então, gente, aqui é graus, ó. 8 vezes 10 a menos 3 graus. O que você faz aqui com esse graus aqui, ó? Tá? Você soma, né? Ou você soma com 38 graus, né? Ou você já multiplica por π sobre 180, né? Então, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 3, né? Vezes π, né? Eu estou fazendo as contas aqui, ó. Vezes π dividido por 180 vai dar 1, vou pegar a borracha aqui, ó. Eu não sei onde que está a minha borracha. Aqui dá 1,4, gente, tá? Vezes 10 a menos 4. Tá? E aqui você faz o mesmo processo, né? Dá 4,86 vezes 10 a menos 4. Então, ó, 4,86 vezes 10 elevado a menos 4 vezes π
vezes π dividido por 180 vai dar 8,48 aqui, ó. 8,48 vezes 10 a menos 6. Aí, né? Aí sim, aqui ó, tá errado, tá, gente? Fiz errado aqui, tá? Então, ó, a soma disso aqui, ó, 0,55 mais 1,4 vezes 10 a menos 4, mais 8,48 vezes 10 a menos 6, a gente vai achar o radiano. Isso só é feito com máquina, tá, gente? Com máquina. Com a maquininha, porque não dá para você. Basicamente aqui vai dar 0,5501, tá? Então, gente, é, aqui houve um errinho, eu tinha que transformar isso aqui primeiro em outro modo também, tá? Você pode pegar os minutos, já dividir o grau por 60, né? Tá? Que nós já temos já. Isso aqui vai dar a mesma coisa. Voltando aqui para o exercício 2, eu quis fazer questão seguinte, de, de escolher, tá? De escolher o B, né? Nós temos aqui, ó, o B, ele está pedindo 30 graus e 20 minutos para diminuir de 20 graus e 52 minutos, né? Então acontece o seguinte, você não tem, você não tem como tirar 20 minutos de 52 minutos. Não tem como, né? Você não tem como, por exemplo, ter 0 e tirar 20, por exemplo. Ou de 2 tirar 30, de 3 você tirar 4, né? Então, você não tem, você usa um artifício seguinte. Você vai pegar aqui, ó, no 30, você vai pegar emprestado 1 grau, que é 60 minutos, 1 grau, que é 60 minutos, tá? Então ele de 30 graus passa para 29 e 60 soma com 20, que dá 80, tá? Aí sim, 80 é maior que 52? É maior que 52. Então eu posso agora diminuir 29 graus 80 minutos, que é 30 graus e 20 minutos, de 20 graus e 52 minutos. Então, primeiro eu vou tirar os graus. Então, 29 menos 20, 9 graus. Depois eu pego 80 minutos menos 52, dá 32 graus. Então, a minha resposta é 9 graus e 32 minutos, tá? Então, repetindo, se o grau ou tanto grau
como o minuto for maior, no caso de diminuição, você pega no seu vizinho ou minuto ou grau emprestado para fazer a operação. Se aqui fosse 54, aí não teria problema. Você já poderia fazer 30 graus 54 minutos menos 20 graus 52. Ok? No caso aqui, gente, ó, eu não fiz o exemplo para o ângulo de 22 graus, 9 minutos, 4 segundos. Ele pede para calcular o valor do seno. Na maquininha FX82MS, tá? Ela, no caso do seno aqui, ó, no caso do seno, tá? Na maquininha, existe aqui, ó, um pontinho aqui assim, ó, uma vírgula, outra vírgula e outra vírgula. O que é que vocês vão fazer? Vão chegar nessa maquininha lá, vai pôr assim, ó, digita 22 e clica nessa tecla. Depois você clica 9, clica nessa teclazinha aí. 4 nessa tecla e dá igual, tá? Então, ó, então vocês vai lá, pega seno desse ângulo igual. Ele tem que dar 0,377 e alguma coisa, tá? 0,377. Então, ó, voltando, ó, 22, 9 e 4, tá? Aí, certo? Vocês vão clicar seno, né? Vai dar igual, aí depois vocês põem ou já diz seno, 22 nessa tecla, 9 nessa tecla, 4 nessa tecla, e dá igual, vai dar o 0,377, 0,506, 29. Tá bom, gente? Então faça isso, tá? Com o cosseno a mesma coisa. Agora nós vamos falar das relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Vamos falar de seno e cosseno, né? Nós temos aqui o alfa, né? Seno de alfa é o cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? O cateto oposto é o C. Aqui é o cateto oposto, que eu vou chamar de CO. Cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, tá? E o maior lado, que é o A aqui, ó, tá? É a que a gente chama de hipotenusa. Então, ó, o que é seno de alfa aqui? Esse alfazinho aqui, tá? É o cateto oposto, que é o C, né? Aqui está representado o C aqui, tá? Sobre a hipotenusa, que é o lado maior, tá? Então, qualquer ângulo que vocês tenham aqui, ó, seno de A, por exemplo, seno de 30 graus, é igual ao cateto aqui, 2 metros, sobre a hipotenusa, que é 5. Estou dando um exemplo. Já o cosseno é cateto adjacente do alfa aqui, cateto adjacente, que é o B aqui, sobre a hipotenusa, tá? Como o ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, minha hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado, o cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, ou vice-versa.
tá? No caso da tangente, se eu quiser calcular a tangente de alfa, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Porque você colocar aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa sobre cateto adjacente sobre hipotenusa, você vai cortar a hipotenusa com hipotenusa e me dá a minha tangente. Ok? Muito fácil, né, gente? Não tem segredo aí, tá? Então, ó, exemplos aqui, ó, de todos os, né? Vamos primeiro aqui, ó, pegar o alfa aqui, ó, né? Vou pegar o alfa aqui, tá? Seno de alfa não é cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? 1 metro. Então tá aqui, ó, 1 metro, tá? Sob hipotenusa, 2 metros. Então o seno de alfa aqui é meio. Então o seno de alfa aqui é meio. Como é que você pode ficar sabendo aqui, ó, seno de alfa? Como é que você calcula, tá? O alfa nesse caso, eu já vou antecipar aqui, ó. Como é que você calcula? Você pega a sua maquininha, tá certo? E você vai, tá? Pegar aqui. No meu caso, a minha maquininha é shift, seno elevado a -1, que é o arco, tá? De meio, que é 0,5 ou 1 sobre 2, né? Que é igual, que é 30 graus. Então o alfa aqui, ó, 30 graus. Aqui, 30 graus. O alfa aqui vai ser 30 graus. Ok? Tá? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é raiz de 3, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa. Então, raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de alfa. Que ângulo de alfa, nesse caso do cosseno, é? Então, vamos lá, gente, ó. Eu tenho aqui, ó, raiz de 3 dividido por 2. Eu tenho 0,86602, né? O arco, então, ó, shift, arco de cosseno, answer, e é 30 graus. Então, o meu alfa aqui, tá certo? Para o cosseno também é 30 graus. E a tangente? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é 1 metro sobre raiz de 3. Então, vamos lá, ó. Vamos ver. Tem que dar 30 graus também. Então, vamos lá, ó. 1 dividido raiz de 3 igual, né? Arco de tangente, 30 graus também tem que dar. Claro, né, gente? Tinha que dar 30 graus. Se não desse 30 graus, estaria errado, né? Estaria errado. Agora vamos aqui, ó, no beta. Cosseno de beta. Cosseno de beta não é o adjacente? Qual que é o ângulo adjacente aqui? Qual é o lado adjacente aqui para o caso do cosseno? É 1. Então é 1 sobre 2. Então o cosseno de beta é 1 sobre 2. Tá? Então, ó, vamos ver qual é o ângulo aí de beta, né? Então, ó, arco cosseno de 0,5 vai dar 60 graus. 60 graus. Ok? Seno de beta. Seno de beta é o cateto oposto, é a raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. Ó. Raiz de 3 dividido por 2. Arco seno vai dar
tem que dar, gente, 60 graus. No nosso exemplo aqui, tem que dar 60 graus, tá? Naturalmente, a tangente beta tem que dar 60 graus. Então, aí, ó, raiz de 3, né? Igual raiz de 3. Então, tangente 60 graus. Pode fazer aí na maquininha, gente. Tá? Pode fazer aí na maquininha, tá? Que vai dar certinho, certinho aí para vocês. Então, ó, tem um exercício aí, ó, que fala o seguinte: uma pessoa de 1,65 m, tá aqui, ó, 1,65 m, tá, de altura, ele observa o topo de um edifício conforme esquema abaixo. Para sabermos a altura do prédio, ele quer saber a altura do prédio aqui, ó, tá? Devemos somar 1,65 m a B vezes cosseno de A vezes cosseno de A seno de A, B tangente de A, B seno de A. Eu vou esperar 2 minutinhos para vocês raciocinarem e a gente vai fazer aqui do lado, tá bom? Então, ó, vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí, tá certo? Pelo menos uns 2 minutos, tá? Eu sei que tem muita gente, né? Só raciocinar aí, gente, tá? Então, daqui 2 minutinhos eu volto para a gente fazer o exercício aí, tá bom? Então, vamos lá. Dá uma raciocinada aí e tentem fazer o exercício, tá bom?
Então, gente, voltei. Aqui, ó, como se fosse a letra Czinho. Então, ó, na verdade, eu preciso somar C mais 1,65. Não é isso? Se eu colocar aqui, ó, seno de alfa, vou começar com seno, tá? Pela relação trigonométrica, seno de alfa, né, é cateto oposto, que é o C, sobre B, tá? Se eu separar o C aqui, ó, tá? Vai me dar B seno de A, né? B seno de A. Então, ó, a resposta é essa aqui, ó, tá? B seno de A, tá bom? Que é o C, mais mais 1,5 m, mais 1,65 m aqui, ok? Tá? Por que que não dá o cosseno? Se fosse cosseno de alfa aqui, ó, seria A sobre B. Eu não tem como calcular o C aqui que eu estou precisando. Então, tudo que é cosseno aqui, ó, não dá certo, tá? Eu preciso, tá? Se cosseno... O que é tangente? Não é seno sobre cosseno? Então, como eu não tenho como calcular um lado, tá? Eu também descarrego a letra D. Ficando só a letra C e a letra E, tá? Mas eu não tenho como meu seno, não, eu posso ser seno de A, mas não sobre, é o cateto oposto, não é cateto adjacente, então sobrando o B sobre seno de A. Ok, gente? Então vamos para o próximo exercício. Eu gostaria que vocês fizessem também esse exercício, dessem uma treinada, né? Qual que é a altura da montanha, né? Vocês podem perceber aqui, gente, ó, que é de A a B, a altura da montanha, ele está pedindo essa altura aqui, ó, ok? Tá? Então, ó, aqui é 60 graus, tá? E aqui 300 metros, tá? Dá uma treinada aí, gente. Faço esse exercício, tá? Eu quero que vocês façam esse exercício sozinho, né? Calcule aí, ó, por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Eu acho, tá? Pelo cosseno, eu acho que vocês, se vocês colocarem aí, ó, cosseno de 60 graus é igual a AB, né? Sobre a hipotenusa que é X, tá? Ó, é 300, né? Sobre X, tá? Então, X é 300 dividido por cosseno de 60 graus. Eu estou dando a dica, eu não vou demonstrar aqui, mas vou falando para vocês, né? Então, ó, 300 dividido por cosseno de 60 graus é igual a 600 metros, tá? Então, ó, o X aí, que é a hipotenusa, vai dar 600 metros. Então, ó, lembra lá, ó, AB ao quadrado mais 300 metros ao quadrado mais 600 metros ao quadrado, vocês dá para calcular o AB aí, né? Então vamos lá, ó, 600 ao quadrado mais 300 ao quadrado igual, né? Raiz disso aí vai dar
670, praticamente 670,82 metros. Vai ser a altura da montanha, não. Minto, mais 1,60 m vai dar 672,42 metros. Então aqui, gente, ó, faz as contas aí, ó, tem que dar esse valor aqui, ó, 672,42 metros, ok? Que é a altura da montanha aí, ok? Tá bom? Então vamos lá. Agora, a partir desses exercícios aí, eu gostaria que vocês fizessem sozinho, tá? Treinasse bastante, tá? Esse sexto exercício, praticamente vocês vão usar seno e cosseno, tangente, tá? E ele pede para determinar o x aqui, ó, tá? Determina a altura do morro, tá bom? Tá? Não se esquecer aqui, ó, que aqui é 90 graus, tá bom? Então basta raciocinar. Ô, gente, ó, outra dica aqui, ó. Quanto seria esse ângulo aqui? Não é metade de um arco? Então, ó, 180 menos 60 dá 130. Então, ó, outra dica aqui, ó, 130. Qual que é a soma a soma total de um triângulo? Qualquer que seja ele, 180 graus. Você calculando isso aqui, calcula esse ângulo aqui, dá para calcular esse ângulo aqui tranquilo. Esse aqui é 60, esse aqui é 90, dá para calcular tranquilamente o x e o y aqui também. Aqui já está dando aqui 45, né? 60 por 90, né? Então é muito, esse exercício é fácil, tá? Aqui está pedindo para calcular o perímetro e a área. Perímetro é a soma dos lados, tá, gente? É a soma dos lados e a área é a multiplicação dos lados, tá? Dá uma boa treinada aí, tá bom? Então, continuando aí, eu acho interessante o seguinte: a gente vai falar relações métricas com triângulo retângulo, né? E o interessante é a semelhança de triângulo aí, ó. Tá? B e C aqui, ó. B e C são catetos. H, que é a altura relativa à hipotenusa aqui, que é de B a C, né? Então o Azinho aqui, ó, todo ele, tá? Hipotenusa. E N são projeções ortogonais dos catetos sobre a altura relativa à hipotenusa aí, tá bom? Então, ó, primeira regrinha, o quadrado de um cateto, tá? B ao quadrado ou C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, que é o A, vezes M ou vezes N. No caso do B, que é do outro lado, é o N, tá? Se for o caso do C, é o N, é o M, tá? Então, B ao quadrado, A, que é a hipotenusa aqui, vezes o N, tá? O C ao quadrado, tá? É A, que é a hipotenusa aqui, vezes o N aqui. Segundo, o produto dos catetos A, B vezes C, B vezes C, é igual a hipotenusa vezes a altura
vezes a altura relativa à hipotenusa. Então, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa. Muito fácil, né, gente? Terceira regrinha que facilita a nossa vida. O quadrado da altura, que é a altura relativa aqui, ó, é igual ao produto das projeções do cateto. Então, essa altura aqui é m vezes n aqui, que é basicamente vai te dar a hipotenusa, né? M vezes n é A, né? Tá bom? E letra D, tá? Que é a mais famosa de todas, o quadrado da hipotenusa, Z ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós já vimos exemplo ali para trás, tá bom? Bem, e se for um triângulo qualquer, gente, né? Aí começa a dificultar um pouco, porque no triângulo retângulo nós temos pelo menos um lado, 90 graus. A gente sabe que aquele ângulo lá é 90 graus e isso facilita a nossa vida. Mas um triângulo qualquer, por exemplo, se eu tiver dados de lado, mas não de ângulos, eu já tenho uma certa dificuldade de cálculo, né? Mas eu tenho aí, ó, semelhança de triângulo. Então vamos lá. Eu tenho um triângulo do lado esquerdo, um triângulo do lado direito. Um triângulo é ABC, o outro é XYZ. Então, ó, A está para X, B está para Y e C para Z. Como é que eu posso saber? Ó, se é exatamente semelhante, mesmo que esse triângulo aqui seja maior do que esse, tá certo? Eu posso, tá? Vendo que a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, esse lado aqui, exatamente igual desse lado, mas com medidas diferentes, mas igual desse lado, eu divido, tá? E assim sucessivamente eu faço com os outros lados, né? Então, ó, o A está para X, o B está para Y, o C está para Z, tá? Então, ó, nas figuras abaixo, eu quero que vocês treinem bastante aí, tá? E determine as medidas X e Y, tá? Depois, na próxima aula, eu vou dar a resposta de todos esses exercícios aí. Então, gente, com a semelhança de triângulos, né? Ó, vou dar uma dica para vocês, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, que, que eu coloquei em azul aqui, ó, tá? Tá certo? Ele é semelhante com esse aqui, ó. Perceberam? Tá? Então, esse todo azul aqui, ó, é semelhante ao vermelhinho aqui. Se você tem esse lado, se você tem esse lado aqui, você vai calculando, tá? Por semelhança de triângulo. Todos esses aqui, ó, você faz exatamente. Você tem esse triângulo aqui, que é semelhante com esse triângulozinho menor aqui, tá? Aqui mesma coisa, ó. Você tem esse triângulo aqui, que é semelhante a esse triângulo menorzinho. Faça aí, gente. Vão treinando, vão fazendo, tá? E a próxima aula eu vou dar a resposta para vocês, tá? E aí, gente, continuando no triângulo qualquer, talvez isso aí ajude vocês também a fazer. De repente vocês voltam para fazer o exercício lá e pode utilizar leis do seno, cossenos e tangente, né? Então, ó, num triângulo qualquer, a razão entre cada lado e o seno do ângulo oposto é constante igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. Então, ó,
eu tenho esse A aqui, ó, né? Então o Azinho menor aqui é dividido pelo seno de A aqui, ó, por esse ângulo aqui, tá? No caso do B, seno B, esse lado, tá? É seno de B. É esse, nesse caso aqui, eu calculo, né, esse ângulo. E o C aqui, tá? Ele te determina esse ângulo aqui, tá? Então A sobre seno de A, B sobre seno de B e C sobre seno do ângulo C aqui. Você determina todas as questões que você precisa, tá? A lei do cosseno, ela é um pouquinho mais complicada, né? Ela fala que no triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual a soma do quadrado. Isso aqui, ó, se você olhar direitinho, é o teorema de Pitágoras, né? É o teorema de Pitágoras, tá? Menos duas vezes o Bzinho vezes o Czinho vezes o cosseno do ângulo A aqui, tá? Então, às vezes a gente tem que utilizar, né, para determinar se não dá para fazer com a lei do seno, a gente faz a lei do cosseno. Então, gente, então aí um exercício, ele é um pouquinho complicado. Na próxima aula eu vou dar a resposta. Ele está pedindo, tá? Tem uma baliza aqui no D e tem uma baliza aqui no C, tá? Ele está pedindo que calcule a distância entre D e C, tá? O Topov partiu aqui, ó, pelo esse ponto A aqui, né? Distante de 20 metros, ok? Tá? Então ele pede para calcular o D e o C, ok? Ô, gente, se vocês puxarem para a inteligência, tá? Dá para fazer tranquilo. Então, eu coloquei umas dicas aqui, ó, tá? Lei dos senos, AD, lei dos senos, AD, ele está falando aqui. Então, se você pegar a lei dos senos e aplica, vê se está certo, né? A lei do seno. Vou voltar aqui, ó. Lei do seno. A sobre seno de A, B sobre seno de B e C seno de C. Tá? Ok? Né? Você quer saber esse ângulo aqui, ó? Né? Dá para calcular. Outra dica também, tá? Continuando. Lei dos senos, AC. AC aqui, lei dos senos, né? Pode calcular por isso aqui também, tá? Para você chegar aqui no D e C. E finalmente, tá? Leis do cosseno DC, porque depois que você calcula aqui, ó, o AC e o AD, tem a lei dos cossenos DC. Tá bom? Então tá. Esse foi o fim da aula 3 e gostaria que vocês treinassem bastante, né? Vai ter exercício para se fazer, tarefa para se fazer, valendo um ponto, tá? Para facilitar mais quem entregar as tarefas vai ter ponto. Isso vai ajudar também na prova também, que vai ser no comecinho de maio. Tá bom? Um abraço a todos e vejamos na quarta aula.